Olá pessoal, professor Ricardo Said aqui, e o objetivo desse vídeo é explicar para vocês o funcionamento da disciplina extensionista, nesse nosso caso, estrutura e sistemas organizacionais. O mais interessante é que a forma que a gente vai explicar aqui vai funcionar não só para essa disciplina, mas para qualquer outra disciplina que for extensionista a partir de então. Tá? Quero lembrar vocês que a disciplina extensionista é uma exigência do MEC, que nos colocou, né, que agora as disciplinas, né, ou projetos extensionistas precisam ser conduzidos por cursos de graduação para realmente poder, para fazer com que os alunos consigam estender o que eles estão aprendendo em sala de aula para a comunidade em geral, né? Então, a gente sai de disciplina, de ações extensionistas que muitas das vezes alguns alunos, ou até mesmo algumas faculdades, acham, né, ou faziam, praticavam somente cursos de extensão e dentro dos pilares da graduação, todos sabem que qualquer curso de graduação ele tem três pilares essenciais: o ensino, que é o dia a dia de vocês, né, nosso, a extensão e a pesquisa, né? Então, como ação de extensão, existe a curricularização da extensão, que é você, que é a exigência agora de a gente colocar ações extensionistas dentro do conteúdo da disciplina. E que esse conteúdo, depois de ser ministrado, o conteúdo básico da disciplina, esse conteúdo o aluno possa escolher algum desses aprendizados da disciplina e possa praticar isso na comunidade, através de uma empresa, através da sua comunidade em geral, né? Então é esse o objetivo de como explicar, como é que nós preparamos aqui, como é que nós preparamos a disciplina extensionista para vocês. Muito bem. Então, inicialmente, né, eu já tinha feito uma introdução no slide anterior, mas a curricularização da extensão diz o seguinte: uma disciplina curricular de extensão é um componente de natureza extensionista que envolve ações teóricas e práticas, quer dizer, nós vamos ter ações, conteúdos teóricos na semana 1 a semana 4, e nós vamos ter depois conteúdos práticos de extensão nas semanas 5 a 8, né? Ofertada com carga horária especificada em 50% teórica e 50% prática, né? Direcionada à prática extensionista para efeito de planejamento e, claro, isso foi definido pelo núcleo docente estruturante e depois aprovado pelo colegiado do curso, junto com a coordenação, né? Então foi eu diria, uma sacada interessante do MEC em fazer com que os alunos pudessem efetivamente praticar algum conceito, né, algum aprendizado de uma disciplina, porque no decorrer de uma disciplina, de forma teórica, a gente acaba vendo uma série de conceitos, né, uma série de assuntos, e muitas das vezes esses assuntos ficavam somente dentro da sala de aula, né? Então, na verdade, o que o MEC quer agora é que a gente escolha, que o aluno escolha um desses assuntos e consiga levar esse assunto para resolver um problema da comunidade. Então, é na associação de moradores, é na empresa que você trabalha, é na empresa que tem é uma empresa que tem na sua cidade, né? Qualquer organização social constituída que tem uma dor, né, que tem um problema e que você possa levar o que você aprendeu na disciplina para sanear, para resolver o problema dessa empresa, tá bom? Então, como é que ficou isso na disciplina? Então, aqui eu trouxe uma visão geral da sala de aula, né, da sala da disciplina do BM Connect, e vocês vão observar que ela tem lá o mural de avisos, aula remota, né, que é o padrão que vocês já conhecem. Semana 1, 2, 3 e 4 tem conteúdo, né, é o conteúdo da disciplina, porque, como foi falado anteriormente, 50% é conteúdo e 50% é prático. Então, esse 50% de conteúdo teórico, né, e até mesmo para dar o embasamento para vocês fazerem o trabalho prático depois, vocês precisam desse conteúdo teórico da semana 1 à semana 4, tá? E aí, por ter conteúdo na semana 1 à semana 4, em atividades avaliativas,
o fórum, que vale 2 pontos, e o teste online, que vale 2 pontos, não foi suprimido. Tá? O padrão que a gente adota no BM, ele está aí. Somente, claro, da semana 1 à semana 4. Um fórum já está aberto lá, valendo 2 pontos, e um teste também valendo 2 pontos. O que vai modificar é o que está na semana 5 à semana 8, que eu vou explicar no outro slide, tá bom? Então, assim, por isso que vocês de repente se assustaram. Ah, pô, mas o que é isso que está acontecendo aqui na semana 5? Não tem conteúdo? O conteúdo vai ser de forma mais prática, né? Com supervisão do professor, tá bom? Vamos ver como é então que foi planejado isso. Então, na semana de 5 a 8, foi planejado para vocês esse sequenciamento de estudos, tá? Você tem o plano de ensino da disciplina, está disponível ali, você tem uma introdução e algumas definições e justificativas sobre o que é a curricularização da extensão. Como esse vídeo aqui é rápido, não dá para a gente aprofundar no assunto, caso vocês queiram entender mais o que é a curricularização, leiam esse conteúdo que foi disponibilizado. E depois, na primeira seta azul que aparece ali, né, à direita, vocês já vão observar o que a gente chama de carta de apresentação e autorização para desenvolver projetos de extensionista. Ou seja, quando vocês escolherem uma empresa qualquer, que vocês vão construir a proposta, né? Que vocês vão, essa empresa, esse setor, essa associação, o que for, vocês vão utilizar para desenvolver o trabalho. Então, existe ali uma carta, que é um documento no PDF. Eu peço a vocês que baixem o PDF e transformem ele em Word, porque vocês vão preencher com o nome do dono da empresa, né, do responsável pela empresa, pedindo autorização para ele para poder realizar o trabalho ali dentro. Tá? É basicamente isso. Feito isso, depois que você baixar essa carta, transformar em Word, preencher, né? Tem até a assinatura do professor orientador, que seria eu, e tem a assinatura também do responsável pela empresa. Você vai colher a assinatura, você vai escanear esse material, esse documento, e vai postar na parte de baixo, onde ele coloca assim, ó, devolução da carta de apresentação assinada, tá? Então, baixou, gerou ela em Word, imprimiu, preencheu, assinou, escaneou e submete naquele link de baixo, que é a devolução da carta de apresentação assinada, tá bom? Depois disso, você vai baixar o que a gente chama, gente, de instrumento para detalhamento da proposta do projeto extensionista. O que significa isso? Também é um conjunto de páginas, tá? Onde você vai começar a descrever, vamos dizer assim, a proposta do seu trabalho. Né? Você vai começar a esmiuçar o problema que você encontrou, tá? Eu vou dar um exemplo, o problema que você encontrou, e ali você vai colocar, vai preencher alguns passos que são solicitados nesse documento. Basicamente, gente, vocês vão ler lá, mas basicamente vocês terão que fazer o quê? Dar um tema para o problema, trabalho. Depois do tema, você vai fazer um resumo, vai explicar, né? Até antes do resumo um pouco, você vai caracterizar a empresa, você vai contar um pouco a história da empresa, que empresa é essa, né, que você escolheu. Depois você vai fazer um resumo, tá? Vai fazer uma introdução e depois objetivo geral e específico, tá? Basicamente, é isso que você tem que fazer no trabalho. Então, notem que essas etapas que foram solicitadas nesse instrumento que você vai baixar e vai começar a preencher, são etapas que vão permitir você, no futuro, até mesmo escrever um estudo de caso, um artigo científico. Porque quando se fala em tema, resumo, introdução e objetivos gerais específicos, você está falando de fases de um projeto de pesquisa. Aquilo ali você está iniciando um projeto de pesquisa que pode, no futuro, gerar um artigo para você. Tá? Na verdade, ele foi sintetizado até os objetivos, porque não daria tempo na disciplina, por conta da gente ter que dar 50% de conteúdo e 50% de parte prática, não daria para vocês produzirem, né, construírem todo um artigo científico com todas as suas etapas, fundamentação teórica,
né, discussão e resultado, né? Não daria para a gente construir isso tudo nessa disciplina somente, tá? Depois que você preencher esse instrumento, você vai entregar o instrumento, entregar essa proposta aqui. Você vai escanear, né? Ou até mesmo, como na verdade não precisa nem escanear, como ele é um arquivo que você vai preencher, você salva e submete por essa parte de baixo, ó, entrega do instrumento de propósito de projeto de disciplina extensionista, tá? E aí você vai corrigir. Lembrando, gente, que esse projeto ele vai valer 6 pontos. Vocês não terão nessa disciplina prova presencial, valendo 6 pontos. Vocês só terão o teste, o fórum, correspondente à semana 1 à semana 4, e terão a entrega desse instrumento para detalhamento da proposta extensionista, valendo 6 pontos. Tá? Feita essa entrega, você poderá você deverá fazer uma autoavaliação discente. É uma entrega individual. Quer dizer, você poderá, você vai. Simplesmente são perguntas onde você vai, vamos dizer assim, diagnosticar como foi a sua participação, né? Por isso que é uma autoavaliação, como é que foi a sua participação nesse projeto, tá? É uma autoavaliação, como o próprio nome diz. Uma outra informação, você pode desenvolver esse projeto em até 3 alunos. Se vocês se organizarem e quiserem desenvolver ou sozinho, ou em dupla, ou em 3, vocês podem fazer. E aí a entrega, cada um entrega a sua, tá? Ou, se quiserem, um pode entregar, mas coloca o nome dos outros 2, tá bom? Que será corrigido, tá? É, eu vou falar aqui para vocês por um exemplo do que seria um dos problemas, tá? Então, vamos imaginar que você é do curso de logística, tá? Aí você chegou numa empresa, vamos imaginar que é uma microempresa que entrega água e gás né? Água e gás, né? Então você chegou lá, por exemplo, eles não têm um controle no Excel, por exemplo, eles não têm um controle de rota de entrega. Como a loja abre 8 horas da manhã, à medida que as ligações vão chegando, como é que eles entregam mais com menos saídas, né? Porque se você tiver 10 ligações, você sair 10 vezes, você gasta mais. Você pode ter 10 ligações e sair 6 vezes, porque aí você junta, né, as mercadorias, né, os produtos que serão entregues mais próximos, e aí você sai menos vezes. Então vamos imaginar que você fez esse estudo para eles. Você fez uma planilhazinha no Excel que vai resolver esse problema que eles têm, né, de muitas saídas. Isso seria um exemplo de um projeto extensionista utilizado no curso de logística. Tá? Vamos pensar no curso de administração. Nessa disciplina aqui, você aprendeu, por exemplo, fluxograma. Desculpa, você aprendeu a construir um organograma. E a partir do organograma, você escolhe a departamentalização, o tipo de departamentalização que você vai adotar na empresa, e vai ser representado por um organograma. Então você chegou numa empresa, uma mini empresa, uma microempresa, uma média empresa, que não tem um organograma bem construído. Você vai chegar e vai pedir autorização. Olha, eu posso construir o organograma da sua empresa? Então você, ao construir esse organograma, você vai propor essa construção do organograma como sendo o seu trabalho, né? É você identificar que a empresa não tinha um organograma formal e que você, enquanto aluno, através da disciplina extensionista, você está construindo o organograma da empresa e escolhendo o melhor tipo de departamentalização para aquela organização, tá? Vamos imaginar agora que você é do RH, vou dar um exemplo. Você precisa construir, você tem lá a área de seleção, recrutamento e seleção, tá? E toda vez que uma pessoa nova chega para trabalhar nesse setor, você tem que ficar explicando para ela todo o funcionamento do setor. Aí você aprendeu nessa disciplina de estrutura e sistemas organizacionais como é que se constrói um fluxograma. Qual é a proposta? Então você vai chegar numa empresa, sei lá, no departamento de RH de uma empresa e vai dizer o seguinte: olha, vocês têm as rotinas, vocês têm as tarefas do processo de recrutamento e seleção mapeadas? Não, nós não temos, a gente só sabe falando. Não, então eu posso construir um fluxograma para vocês para indicar exatamente como é que vocês trabalham no departamento de recrutamento e seleção e deixar isso desenhado e mapeado
através de um fluxograma? Aí a pessoa, legal, pode sim. Então, esse trabalho será o trabalho de vocês, de extensionista. Realizar o mapeamento através de uma ferramenta de fluxograma das atividades do setor de recrutamento e seleção. Tá? Então, basicamente é isso. É vocês terem esse instrumento à disposição, vocês escolherem uma empresa, pedir autorização, identificar um problema que essa empresa tenha, tá? Ou uma situação que essa empresa tenha que vocês gostariam de mapear a partir, ou resolver, né? Mapear, resolver, a partir de algum aprendizado que vocês tiveram nessa disciplina. Então vocês vão ver, a gente vai ter aí à disposição lotacionograma, funcionograma, quadro distributivo do trabalho, organograma, como falei, departamentalização, né? Então tem uma série de situações, de conceitos, de conhecimento que vocês terão na disciplina que vocês poderão utilizar para preencher esse instrumento que está ali para detalhamento da proposta do projeto extensionista, ok? Tá? Isso vai valer 6 pontos. Lembrando que como que será a prova final, a avaliação final dessa disciplina, caso alguém fique de recuperação? O que vai acontecer é que nós vamos liberar um último link, um outro link, após a autoavaliação discente, onde eu vou dar um prazo para vocês corrigirem, vamos dizer assim, o trabalho de vocês, se eu tiver algum erro que não deu a média, e vocês possam postar ele novamente. Tá? Eu represento isso aqui nesse calendário, né, que foi colocado para vocês, para que dá para vocês terem uma noção melhor. Tá vendo ali? Fórum avaliativo valendo 2 pontos, ok, é igual a qualquer disciplina. Teste online, ok, é igual a qualquer disciplina, né, dentro do prazo. Esse aí é um exemplo, tá? Lembrando que se esse vídeo ele foi gravado nesse período, mas se nós tivermos uma outra disciplina extensionista para frente, isso aqui é só um exemplo que será dentro desse mesmo padrão. Não se preocupe, poxa, a gente não está em maio, a gente não está em junho. Não se preocupem, porque isso aqui é só um exemplo para vocês de que tanto fórum quanto teste ficarão iguais. Né? E depois, quando se entra no período da semana 5 até a semana 8, eu condensei em 2 itens grandes, que seriam o desenvolvimento e a entrega do projeto extensionista, tá? Valendo 6 pontos, não vai ter prova presencial, e depois um período de recuperação. Depois que eu corrigir os projetos, que eu fizer as considerações individual, porque eu faço consideração abro trabalho por trabalho e faço as considerações. Depois que eu fizer as considerações, se você não conseguiu a média, você arruma aquilo que eu pedi e submete novamente na plataforma, naquele período ali, 18/7 a 20/7, como sendo uma recuperação, tá, do projeto extensionista. Tá bom? Então, basicamente é isso. A disciplina extensionista terá essa metodologia. Ela é 50% teórica nas semanas 1 a 4 e 50% prática nas semanas 5 a 8, da forma que nós colocamos aqui. Tá bom? Quero, então, agradecer vocês e dizer que nós estamos à disposição. Qualquer coisa, chama na mensagem lá, me chame na mensagem, deixa no fórum de dúvidas. E quando necessário, mais próxima da semana 5 a 8, a gente pode fazer uma outra aula remota, né? Uma aula remota, para a gente sanar mais algumas dúvidas. Tá bom? Um grande abraço para vocês e até a próxima.